Importante, a gente trabalhou essa semana, na segunda-feira, né, sobre os 3 conselhos para uma transição de carreira segura. E a gente ainda trouxe mais, além desses 3 conselhos, mais um bônus, que são, coisas importantes que a pessoa deve levar em consideração no momento que vai fazer uma transição de carreira. Ela é importante para qualquer profissional, para qualquer pessoa que queira ter um próprio negócio, para uma pessoa, às vezes, muitos desses conselhos servem também para quem trabalha, né? E começa a encarar e começa a perceber a oportunidade de criar um negócio em paralelo, né? E não simplesmente se jogar numa transição de carreira sem a preparação. E o que a gente trouxe aqui é um algumas coisas que são importantes. A gente tem um curso inteiro sobre isso, mas os conselhos básicos para a gente iniciar uma transição de carreira, a gente fez questão de trazer para que todo mundo tenha isso, para que todo mundo perceba e comece a se preparar quando quiser fazer essa transição ou criar um negócio já de cara, quando ainda trabalha, né, tanto com CLT ou tem um negócio que quer criar um outro, não sei. São diversas oportunidades que a gente tem, mas aqui a gente quer trazer uma visão sobre isso. Os 3 conselhos para uma transição de carreira segura e mais o conselho bônus, então. Eu vou trazer aqui. O primeiro, uma transição de carreira do sonho até a realidade, né? Mudar de carreira é emocionante, mas pode ser arriscado, como a gente comentou bastante na nossa live de segunda-feira, né? A segurança, ela não está em evitar a mudança. A mudança, ela é necessária para quem quer fazer uma transição de carreira, mas transformar ela num projeto concreto, um projeto que tenha um passo a passo, um projeto que seja viável, né, e que seja feito no momento certo, que vai levar a pessoa não a fazer uma coisa no impulso, mas preparar um caminho e ajustar para que ela possa fazer uma transição de carreira segura e que realmente vá trazer benefícios para ela e que já comece do jeito certo uma nova empresa, né. E aí eu trouxe um roteiro, ele chega a ser um checklist, onde a gente teria que olhar os dados, e essa seria a ferramenta de hoje. Basicamente é um checklist do quais pontos deveriam ser percebidos e cuidados antes de fazer a transição de carreira, enquanto a pessoa ainda está na CLT ou está dentro de um serviço público, né, e ela quer fazer uma transição e montar um novo negócio. Seria importante ela fazer isso ainda durante esse período. E aí eu tenho um checklist de coisas importantes para serem vistas antes de fazer essa transição. O roteiro traz 4 pilares, né? Esse roteiro guia a transição de carreira em 4 etapas principais, transformando a reflexão em ação concreta. Esse é o nosso objetivo. Não só trazer o conhecimento dessas ferramentas, né, desse guia, desses pilares, mas também trazer uma forma da gente pensar concretamente sobre isso. Quer dizer, eu estou fazendo isso, como eu vou fazer isso? Né? A gente vai trazer o pilar da segurança financeira, que foi falado lá, a validação de um produto ou serviço, a construção do network e o mindset empreendedor, ou seja, a mente empreendedora, né, e as características que o empreendedor tem, inclusive a mudança da pessoa que sai do CPF para o CNPJ. Ela começa a ter que mudar o perfil e a identidade dela quando ela se apresenta e se posiciona. Então, o passo 1, sobre a segurança financeira. O foco é construir a sua base econômica. A transição de carreira só é segura se a inércia ou a paralisação financeira não for sua inimiga. Quer dizer, se eu não tenho um colchão e eu vou ter que começar um negócio e ele já vai tomar o capital que eu tenho, é aquilo que eu falei na segunda-feira, né? A pessoa que precisa vender o almoço para comprar a janta. Aí não dá, eu tenho que estar organizado. E aí a gente lançou algumas coisas aqui que são necessárias. E aí cada um vai fazer o seu checklist. Tá? Uma coisa que deve ser observada. Você tem uma reserva financeira para poder se lançar nesse novo projeto? E quando você iniciar ele,
você teria como manter ele por 6 ou 12 meses, as suas despesas, as coisas que você tem o seu custo de vida hoje, sem tirar o dinheiro da empresa? Ou podendo investir nisso? O que a gente pede, assim, ó, é que a pessoa faça seus cálculos, né? Veja lá quais são os seus custos mensais. Perceba também que podem ter aumentado os custos com a empresa, né? De repente, o contador, se é uma indústria, de repente, o custo da máquina, o aumento da luz, o aumento da compra de insumos para produzir, né? Ou, no caso de serviço, se eu tenho as ferramentas, se eu tenho que pagar essas ferramentas ainda, né? Ou se aquilo que eu vou fazer eu já possuo tudo que eu preciso. E aí ter uma reserva para que possa se manter entre 6 a 12 meses, que é para dar o tempo desse novo negócio começar a ter maturação. Chegar num momento que eu não dependa desse dinheiro que vai ser gerado pela empresa ainda, que ela me dê esse tempo, esse colchão para que eu possa fazer uma sustentação do meu negócio. E eu não tenha que comer diretamente com aquele dinheiro que eu estou gerando no negócio, porque ele vai ter tudo de adaptação. Tá? E aí, a gente tem que ver se tu já está confortável com o teu nível de segurança financeira. Tá? E aí vem a pergunta. Então, 3 pontos que devem ser questionados. A primeira pergunta: sua reserva cobre de 6 a 12 meses da sua despesa pessoal? E isso aqui é uma sugestão. De repente, para algumas pessoas, 12 meses é pouco. De repente, ela tem que pensar em 18 meses, 24 meses, não sei. Depende do tamanho do valor da segurança que ela quer ter. Né? E primeira coisa para poder chegar nisso é saber quanto que tu precisa. Quer dizer, quanto que tu gasta hoje para te manter na tua casa? Qual é o teu custo real por mês com a tua despesa básica? Né? Isso pode ser mantido de uma outra forma, de repente tem uma outra pessoa que trabalha na casa, que pode manter a despesa enquanto você está fazendo. Ou você já tem essa reserva financeira guardada, né? Ou na saída vai ter uma rescisão que vai me manter, que pode me garantir isso. Então tudo tem que ser levado em consideração e saber quantas vezes esse valor você quer ter. E aí, se você está realmente confortável com o nível de segurança financeira atual, quer dizer, já tem isso aqui e está confortável. Bom, agora é a hora. Então, faça. E principalmente se isso já estiver rendendo. Quando o teu produto ou o teu serviço já está te gerando uma renda. Essa é a parte importante. Então, ações acelerando sua reserva. Revise e crie um orçamento minucioso para todas as despesas mensais, pessoais e já com as novas despesas da empresa. Poupe um valor específico mensalmente até atingir a reserva desejada, quer dizer, tu já deveria começar a fazer uma reserva para ter aquele colchão dos meses lá de garantia, né, de sustentação do teu negócio. E buscar uma forma de aumentar a sua renda atual, de repente fazendo trabalhos extras, fazendo freelance, acelerar a forma de reserva, né? Essas coisas que a gente deveria olhar enquanto ainda está empregado. O passo 2 da validação do produto ou serviço, né, o foco desse momento é testar a viabilidade no mercado. Quer dizer, às vezes eu tenho um sonho, tenho uma ideia, mas eu não sei se aquele mercado consome. Né? Eu tive uma experiência ruim com isso. Eu montei uma lancheria, a gente conta lá no nosso primeiro episódio, que eu e Fabiana montamos uma lancheria aqui na praia, em Santa Terezinha, e que não tinha movimento. O nosso produto era bom, a gente tinha uma estrutura boa, a gente tinha todos os requisitos que precisavam e não tinha gente para consumir o nosso produto. A cultura do local fazia com que as pessoas chegassem no fim da tarde e fossem para outras cidades, como Tramandaí, Capão da Canoa, e não ficavam naquele lugar. Então, a gente não conseguiu gerir o negócio, por quê? O volume de pessoas que ficava no local, no horário que era mais consumido, que era à noite, as pessoas não ficavam ali. Então faltou o quê? A gente tinha um produto bom, tinha um negócio bom e tinha um fluxo ruim. A entrada de pessoas era muito pequena. E aí, o que é interessante também? Nunca deixe o mercado ser a sua primeira surpresa.
O que funciona na sua cabeça precisa funcionar para o cliente, precisa funcionar na prática, né? O seu produto ou serviço foi testado e validado no mercado? Quer dizer, o local que tu tá, o tipo de produto que tu vende, as pessoas precisam dele, né? As pessoas querem esse teu produto? E aí, o que que elas falaram, essas pessoas que consumiram esse produto, o que que elas falaram sobre o teu produto? O produto é bom, o produto pode melhorar, tem alguma coisa que vale a pena dar uma olhada sobre ele, né? Elas te indicariam para outras pessoas? Teriam potenciais clientes? Ou o teu serviço, elas indicam o teu serviço para outras pessoas? Elas estão satisfeitas com o serviço que tu entregou e pelo valor que tu entregou? Isso tudo faz parte da validação, né? E você realizou as vendas iniciais ou tem evidência de interesse? Quer dizer, se tu estiver vendendo isso, tem pessoas que querem consumir, já te disseram, não, pode trazer para mim esse produto que eu quero. Ou faça esse serviço que eu vou fazer contigo. Isso a gente precisa validar antes, né? Então, foque no mínimo produto viável. Quer dizer, tenta entender qual é o teu produto e para quem ele resolve e que tipo de problema ele resolve. Ação, prova do conceito, o mínimo produto viável. Realizar uma pesquisa aprofundada para entender a demanda e o público-alvo da sua nova área. Desenvolva um protótipo, uma versão inicial, né? Busque feedback ativo de potenciais clientes, quer dizer, olha para as pessoas que poderiam consumir teu, né? E peça o feedback delas. Outra coisa, procura pessoas que já trabalham na área e pergunta como é, como é que funciona, o que que elas fizeram. Elas podem te ajudar e tem muita gente que gosta de fazer isso e te ajudar, né? Ajuste piloto, ajuste sua oferta com base no feedback, planeje um lançamento piloto para realizar vendas iniciais. A gente falava, no caso de serviços, no meu caso foi serviços pro bono, que não são gratuitos. São pessoas que eu ofereço o meu treinamento. Lá no início da minha carreira eu ofereci gratuito num sentido, mas o compromisso deles de me indicar outras pessoas, como eles gostaram do processo, eles aplicaram o processo na vida deles e deu resultado, eles trouxeram indicações de outras pessoas para que fizessem comigo. E ali eu comecei a ter meus clientes pagos a partir da indicação desses pro bono, né? O terceiro passo, a construção e fortalecimento do network, ou seja, relacionamento. Tudo se baseia em relacionamento. Porque tu vai precisar, hoje, onde tu tá, tu vai ter que buscar um relacionamento com as pessoas, que são hoje teus liderados, que são teus líderes, os donos da empresa, talvez pessoas que são teus clientes hoje dentro da CLT ou do serviço público, que tu já atendeu, que confiam no teu trabalho, que te conhecem. Então, esse network, quanto mais tu puder ampliar ele, enquanto tu ainda não iniciou, provavelmente deste grupo vai surgir os teus primeiros clientes, né? Então o foco é criar uma ponte e o suporte, né? Aí vem o checklist e a reflexão sobre esse ponto. Você tem uma rede de contatos sólidas na área? Até faço uma sugestão. Hoje tem como pegar e tirar o teu WhatsApp e transformar ele em Excel. Tem várias ferramentas ali que fazem isso, tá? E pega e dá uma olhada para esses teus contatos e vê quem é que tu poderia oferecer teu produto se tu tivesse que começar. Quem é que se interessaria pelo teu produto? Quem é que tem as características que está na tua lista de contatos hoje, por exemplo, do WhatsApp, que tem ali e poderia ter interesse naquilo que tu quer fazer, um serviço que tu quer prestar, né? Então, tem uma rede social, uma rede de contatos sólidas na área que tu quer fazer, né? Você participa de eventos ou grupos do Novo Campo. Por exemplo, eu comecei a fazer a formação em coach, mentoria e tal, e eu comecei a participar de treinamentos, de workshops ligados à minha área. Eu tenho vários certificados em menos de um ano, porque tudo que está ligado à minha área me interessa, e eu vou lá tentar aprender, evoluir, e mais importante, ter contato com as pessoas que são da minha área. Isso me faz crescer também, né? Ter uma visão diferente, criar novas oportunidades para que eu possa trazer para o meu cliente uma ideia nova, formas melhores de aplicar aquilo que eu já faço, e tudo isso é importante manter.
a participação de eventos e grupos, no caso, né? E você tem mentor ou colega que pode te apoiar, às vezes tu precisa de apoio, de suporte de pessoas que possam tanto te ajudar no teu negócio, ou às vezes te substituir em alguma situação. Vamos supor que tu tem um negócio que depende de ti, mas tu precisa entrar num treinamento por uma semana. Poxa, tu vai parar teu negócio de atender por uma semana? Ou de repente tu tem o suporte de alguém que possa te ajudar naquele momento para que tu possa fazer a tua formação, te especializar, participar de um workshop, ir para algum congresso, fazer alguma coisa na tua área. Então esse suporte é importante, ter o teu, não substituto, mas a pessoa que te representa no momento que tu não está à frente, né? Mesmo que tu seja eu presa. E também ter mentores que possam te orientar e dar atalhos. Por isso, eu ofereço mentoria para pessoas que querem trabalhar a sua carreira, para líderes que querem desenvolver sua liderança dentro do mundo corporativo, ou para líderes que querem ser líderes de si mesmo, que é a pessoa que quer empreender, né? Então, ações sugeridas, né? Agende conversas estratégicas, faça contato com pessoas que são interessantes, que tu possa ver que elas podem te auxiliar indicando pessoas para o teu negócio, que são estratégicos, ou que tu possa indicar para elas. E às vezes, primeiro, tu vai ter que levar alguma coisa para ela, para que, por reciprocidade, ela se interesse em também te ajudar, né? Mapeia grupos e eventos de interesse. Por exemplo, eu, como não tinha relacionamento aqui, eu fui para dentro de um grupo estruturado. Exemplo é o BNI, né? Business Network International. É um grupo onde empresários se encontram para dar referências para aquelas pessoas, né, da minha rede de contato. Eu vejo lá quem está procurando, vou dar um exemplo que eu usei, né? Eu tenho pessoas na minha família que são arquitetos. E aí tinham pessoas lá que trabalhavam com móveis, com material de construção, e o interesse deles era conhecer arquitetos, porque eles poderiam oferecer os produtos deles. O que que eu fiz? Eu coloquei essas pessoas em contato com aquela pessoa que é do meu relacionamento, para que elas fizessem contato, tentassem gerar negócios entre elas. E essa referência vai fazer o quê? Com que depois, para essa pessoa que eu indiquei, acabe ela olhando para a rede dela e indicando pessoas que precisam do meu serviço, né? Depois que eu entrei nesse grupo, o que que aconteceu? Eu acabei me tornando uma referência hoje. Quando uma pessoa precisa de alguma coisa aqui no litoral, ela pergunta assim: lá no teu grupo não tem um empresário que resolva esse negócio? Né? Eu tenho várias áreas ali, a gente se encontra toda semana, são no mínimo 20 empresários que a gente encontra lá. E cada um com uma especialidade diferente, né? Então, muitas coisas, e mesmo eu tenho hoje um relacionamento em nível Brasil, eu tenho em nível Brasil, mas poderia ter em nível mundial, tá? Porque eu participo desse grupo estruturado. Então, buscar esse tipo de grupo também é interessante, né? Eu, quando comecei o empreendimento, eu procurei o Sebrae, eu fiz o curso do Empretec. No curso do Empretec, geraram negócios para mim, gerou uma oportunidade de criar um novo negócio e alinhar o meu negócio. Foi importante. Então, olha sempre para isso, né? E buscar mentoria. Precisa buscar pessoas que já tenham trilhado esse caminho. Para quê? Para te dar o passo a passo, tu não perder tempo. Às vezes a gente percebe que isso é muito barato, porque quando a gente vai por erro e acerto, a gente acaba pagando caro por isso. E às vezes pagando uma mentoria, tu vai ter o quê? Tu vai chegar mais rápido. A pessoa já fez isso, então ela vai te orientar para que tu dê os passos certos e vai reduzir teu custo. O desenvolvimento do mental, da capacidade de entender que tu deixa de ser um cumpridor de tarefas para ser o responsável por solucionar os problemas, né? Então, preparo mental para a incerteza. Por quê? O empreendedor, ele vive uma situação diferente. Ele não sabe o dia exato que o dinheiro vai entrar, ele depende de gerar negócio todo dia para que dá continuidade no negócio dele. Se ele parar, o negócio em algum momento vai acabar parando, tá? E essa oportunidade que ele tem de desenvolver o próprio negócio faz com que ele tenha essa dificuldade de não ter o ganho
garantido todo mês, por outro lado, ele tem a possibilidade de um ganho maior. Quando tu tá vinculado ao CLT ou a um serviço público, tu sabe quanto tu vai ganhar. É entre aspas o que eu vou dizer agora, garantido, porque hoje nada é garantido no nosso mercado. Mas, pelo menos tu sabe que naquele dia vai chegar, teu salário vai estar na conta. Só que tu sabe também o valor. Tu não pode ganhar mais que aquilo. Tá? O valor que tu já sabe é aquele. Agora, quando tu tem um negócio que tu vai ser o gerador disso, se tu trabalhar e te empenhar mais, a tendência é que tu ganhe mais. E ele te dá uma liberdade de ganho, um valor maior para que tu possa ganhar. Né? E isso muda o jogo. Né? Isso muda totalmente o jogo. Porque tu passa de ter, entre aspas, a garantia para ter uma coisa variável, porém com uma possibilidade maior de ganho. E o meu conselho bônus, que vem hoje, é a disciplina da execução. A coisa mais importante para um empreendedor é ele saber que ele precisa ter disciplina. Ninguém vai chegar de manhã e dizer para ele, vai lá fazer isso, tu tem que fazer isso. Não, tu mesmo tem que ser disciplina, discípulo de si mesmo. Né? E aí vem, o sucesso na transição é logístico, não é mágico. Eu preciso estar estruturado para entregar aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que fazer, ter o produto e entregar, ou preparar, aprender, pegar o meu conhecimento, montar uma metodologia e entregar ela. Isso não existe mágica, existe trabalho aqui. E aí eu preciso pensar, esse trabalho vai ser entregue como? Semanal? Mensal? Se for semanal, a dica, reserva tempo dedicado para o teu negócio. Toda semana para trabalhar nas ações de cada um dos pilares. Que pilares? Os que a gente falou aqui. Reserva financeira, validação de produto, network e o aprendizado e contatos para que mudar a mente para empreendedor. Fazer cursos de empreendedorismo, fazer curso ligado à tua área. Então, tudo isso, tu vai ter que dedicar tempo. Não existe empresário parado no tempo. A evolução pessoal permanente é regra da disciplina da execução, né, do empreendedor. Mensalmente, revisa se o seu progresso e o ajuste das suas estratégias, as metas, conforme necessário. Ou seja, é uma constante adaptação. O produto ele tem que estar constante conhecimento. Imagina, eu trabalho com autodesenvolvimento. Hoje, com a chegada das IAs, o que eu preciso fazer? Eu tenho que estar cada vez mais atualizado para trazer assuntos de uma forma mais concreta, mais objetiva e que realmente vai impactar, né? Para que eu tenha o diferencial. Não é simplesmente pegar um conteúdo. Não, eu tenho que mostrar a vivência disso. O meu diferencial hoje é esse. É individualizar o atendimento para quê? Para que eu possa trazer a vivência para a pessoa que quer passar por esse processo. Né? E busca feedback. Busca feedback contínuo sobre o teu produto, sobre a tua empresa, sobre a tua marca, se as pessoas te reconhecem, se elas sabem o que tu faz. Né? Busca mentores, busca clientes para te dizerem o que fazer e como é que está aparecendo o teu produto para eles. Né? Para aprimorar as tuas ações. Né? Isso aqui é uma receita de bolo, tá? Mas tem que ser seguida esse checklist. E uma regra de ouro, só faça a transição definitiva quando estiver preparado. E o checklist está respondido e de preferência com todas as respostas positivas em todos os itens. Se não tiver todas, pelo menos vê se tu já está preparado, se tu consegue suportar essa carga que está vindo, para não criar um monstro tu não vai conseguir carregar. Né? Então, de uma forma geral, o que a gente falou lá na segunda-feira, eu trago aqui, só que agora de uma maneira mais objetiva. Né? Eu vou passar de novo aqui para que cada um, se quiser fazer o apontamento disso, e eu vou botar
um material sobre isso aqui, eu vou postar no grupo, tá? Quem quiser, baixa lá, não sei se eu vou mandar um Word, um PDF, alguma coisa assim, com esse checklist aqui, do que olhar antes de fazer sua transição de carreira, né? E para resumir, vou dar uma voltada. Então, fazer o checklist, fazendo as perguntas em cada um deles, no primeiro passo, né? Se tu já tem a reserva, se tu calculou teus custos, se é confortável para ti já fazer isso nesse momento, ou tu tem ainda que planejar e juntar mais valores para que tu possa fazer isso mais tranquilo, né? Buscar essas ações que aceleram o processo, né? Que são os aceleradores, fazer a validação do produto, né? Ver se o teu produto é testado, é validado, se as pessoas validam, né? Pedir os feedbacks dos potenciais clientes, ver onde eles estão, quem são esses clientes, né? Iniciar as vendas iniciais, fazendo a validação também de valor, ver o custo desse produto, ver por quanto tu pode vender, quanto ele te dá de lucro. Essas coisas a gente tem que começar a perceber desde o início, não dá para ir fazendo. Eu comprei por 1, vendi por 2. Sim, mas esse vendi por 2, ele está pagando as suas despesas? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E o iniciar uma empresa corretamente vai mostrar e vai dizer se ela vai durar ou não. Infelizmente, no nosso país hoje, a maioria das empresas, elas abrem e fecham dentro de 1 ano. Né? Elas não conseguem passar o primeiro ano, porque muitas pessoas não levam em consideração nem isso aqui que eu considero básico. Né? Definir o seu produto, definir custo, definir preço de venda, tudo isso. A aceitação dele, né? E construir e fortalecer seu network. Eu vou dizer para vocês que se vocês pegarem e começarem por isso, vocês conseguem os outros pilares mais fácil. Porque tu estando próximo de pessoas que fazem sentido, que estão ligados no mesmo objetivo do que tu ajudando elas, automaticamente elas vão estar te ajudando. A reciprocidade funciona, né? E a lealdade entre os empresários também funciona. O desenvolvimento da mente. Isso aqui é uma formação constante. Ninguém se torna empreendedor da noite para o dia. Tu tem que começar a criar uma mentalidade de empreendedor. Para que tu seja empresário, tu tem que pensar como um empresário. Tu não consegue mais pensar como tu pensava com a carteira assinada. Tu precisa ter uma visão diferente. Tu precisa ter uma visão real de quanto eu gasto, quanto eu produzo e quanto eu recebo por isso. Tá? E aí, ter sempre essa questão da transição, né? Fazer os nossos planejamentos, começando pelo planejamento diário. O que eu vou fazer amanhã para começar a ir em direção ao meu objetivo, a formação da minha reserva? O que eu vou fazer amanhã para iniciar esse network ou ampliar esse network? O que eu vou fazer amanhã sobre o meu produto ou sobre o meu serviço para melhorar ele, para entregar uma coisa melhor? E no final da semana eu vou olhar tudo que eu fiz em direção ao meu objetivo e aquilo que eu quero com esse produto. E lá eu vou fazer o resumo disso, ver o que eu acertei, ver o que eu errei, retomar e agir de novo. Não posso parar de agir. Eu tenho que começar e sempre ir dando um passo depois do outro e indo cada vez mais rápido através disso para o meu objetivo. Fazer o planejamento mensal, fazer um planejamento anual e ir buscando isso. Né? E é isso. Seguir sempre a regra, né? Que primeiro cria todo esse lastro, eu digo, cria essa ponte para que tu possa atravessar com segurança. Mais uma vez eu queria agradecer vocês. O nosso canal é para isso, é para realmente mobilizar pessoas, mostrar para as pessoas que têm a necessidade de aprender, que querem estar aqui com a gente, que confiam no nosso trabalho. E eu quero trazer coisas concretas, como essa. Um pequeno checklist, mas é o básico para quem quer começar um negócio, para quem quer se lançar no empreendedorismo. Tá? Desde já,
Agradeço a presença de todos vocês. E aí a gente segue fazendo isso, por quê? Porque o nosso objetivo é e sempre vai ser apontar caminhos. E apontando caminhos, a gente segue. Me despeço, agradeço a atenção de quem estava aqui comigo hoje. Convido vocês mais uma vez para estar conosco na segunda-feira. Traz gente, conto com vocês, tamo junto. Até mais, obrigado, tchau.